comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versos do 6 ao 15. Se coloque de pé comigo por um pouco, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, versos do 6 ao 15. E contornando a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos entender a Tua mensagem, neste momento de partilha da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O silêncio é algo que nos incomoda. Por alguma razão temos a impressão de quando há silêncio, alguma coisa está errada fora do lugar. Começamos a olhar para o lado, perguntando: o pregador não vai falar? Especialmente quando esse silêncio parece vir de Deus, o vazio em nossa vivência parece eterno. Em um dado momento de sua história, o apóstolo Paulo com seus companheiros experimentaram este suposto silêncio de Deus. O contexto era de euforia. Após a bem-sucedida primeira viagem missionária, agora partiram para a segunda, com a missão de sair de Antioquia e evangelizar toda a Ásia Menor. Depois de pregações na região da Frígia e Galácia, procuraram partir para a Ásia, mas foram logo impedidos pelo Espírito Santo. Então buscaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Observando toda a história do apóstolo Paulo, é possível verificar que a vida missionária de Paulo é marcada por um estreito caminhar com Deus, um profundo relacionamento com Cristo. E isso nós podemos afirmar porque, a partir deste texto, é possível observarmos quais as implicações nascem de um sincero relacionamento com Deus. Diante das más sucedidas tentativas de pregações, Paulo e seus companheiros experimentam o silêncio de Deus. Porém, bem aqui, devido à intimidade com aquele que os chamou, observamos a primeira implicação de seu relacionamento com Deus, que é conseguir identificar a voz de Deus. O termo utilizado é simbático, demonstra a ideia de reunir, unificar, vincular fatos, para que possamos concluir ou inferir algo. Logo, aqui o texto dá a ideia de que não há uma fala clara, explícita e direta de Deus, chamando Paulo a seguir para a Macedônia. Pois eles precisam concluir diante dos fatos, simbático, qual era a vontade do Senhor. Em alguns momentos parece que, apesar de nossas boas intenções, as dificuldades e impedimentos surgem. Temos a impressão de que Deus se cala.
e a dificuldade em entender que Ele está nos chamando para novos caminhos. Precisamos aprender a concluir, simbibazo, a vontade de Deus, mesmo em meio aos seus tempos de silêncio. Não obstante, identificar a voz de Deus não é suficiente, pois é possível ouvirmos, identificarmos que é Deus quem fala e ainda assim ignorá-lo e fazermos as nossas próprias vontades. Por isso, Paulo nos mostra a segunda implicação de um fiel relacionamento com Deus ao submeter as suas vontades à vontade de Deus. Ao reconhecerem a voz de Deus e se submeterem à sua vontade, os missionários dão um passo a mais ao centro da vontade do Senhor da missão. Deixam seus planos e suas vontades de lado e enfrentam os desafios propostos deste novo direcionamento. Para sair de Troade e partir para Macedônia, é necessário enfrentar os desafios, os perigos e as lendas sombrias do mar. É preciso destacar a precária tecnologia naval da época e as diversas histórias de fantasmas e monstros marinhos que assombravam os desbravadores do oceano. Além disso, o destino da viagem era conhecidamente um dos locais mais miseráveis da Grécia, devido às constantes invasões e destruições inimigas. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz que a Macedônia era um local de extrema miséria e pobreza. Eles certamente tinham consciência de para onde estavam indo, pois a fama da miserável Macedônia era conhecida de todos no mundo antigo. E nós temos a responsabilidade e a coragem de obedecermos a Deus, especialmente quando estamos cientes dos problemas que nos esperam. O relacionamento de Paulo com Deus nos ensina que não basta ouvir a sua voz. É preciso submeter nossas vontades, nossos planos e nossos sonhos ao senhorio de Cristo. É preciso ouvirmos a voz do Senhor nos lábios do profeta Isaías, que diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Todavia, um profundo relacionamento de Paulo com Deus não tem fim em si mesmo. E isso nos leva à terceira implicação, que é ouvir a voz dos aflitos. A visão que os embasaram a mudarem de rumo tinha como sujeito um homem, um varão macedônio. Porém, ao chegarem na Macedônia, quando foram à beira do rio, onde se costumava fazer orações, só havia mulheres. E a primeira pessoa a abrir seu coração foi uma mulher. Esta, após ser batizada, após aceitar a pregação dos missionários e reconhecer ser Jesus o Cristo, foi batizada com toda a sua casa e acolheu cuidadosamente aos mensageiros do Evangelho. Agora imagine comigo se Paulo se recusasse a pregar aquelas mulheres, porque em sua visão lhe aparecera um homem. Se o seu preconceito seguisse a lógica da época, ele nem mesmo poderia falar com aquelas mulheres e nem imaginaria que elas fossem capazes de entender a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo era fiel à missão de pregar o Evangelho, a boa notícia da salvação a toda criatura. E devido à sua seriedade com o chamado que recebera de Cristo, Lígia e toda a sua casa foram recebidas ao corpo de Cristo por meio do batismo, e naquela cidade nasceu uma importante igreja, também comprometida com este anúncio fiel do Evangelho. O nosso relacionamento com Cristo precisa ser demonstrado e vivido no relacionamento com o nosso próximo. Servir a Deus implica também em servir ao próximo. Paulo, após ouvir e atender a voz de Deus, também ouviu e atendeu a voz dos aflitos macedônios e de Lígia, que o convidou a estabelecer um relacionamento com ela, entrando em sua casa. O texto nos ensina que se os nossos ouvidos estiverem incomodados com o silêncio de Deus e os nossos olhos viciados com os nossos próprios preconceitos, jamais seremos capazes de sermos plenamente submissos à vontade de Deus, a qual o próprio apóstolo Paulo chamou de boa, perfeita e agradável. Precisamos clamar ao Espírito Santo que nos ensine a ouvirmos a voz de Deus, mesmo em meio aos silêncios da vida. Nos encoraje a abandonarmos nossas próprias vontades por amor a Cristo e nos capacite a pregar o Evangelho a toda criatura, homem ou mulher, pobre ou rico, branco ou negro. Somos chamados a viver com Cristo e por Cristo, servindo a Deus, servindo ao próximo, para que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém.